Já imaginou, assim, descobrir um guia prático para desenvolvimento pessoal e até, sei lá, organizacional, escrito mais de 100 anos atrás, mas que estava ali disfarçado de orientação espiritual? É essa a proposta da fonte que a gente analisou hoje, a olhar para Testemunhos Seletos, volume 1, de Ellen G. White. Não só como literatura religiosa, sabe? Mas como um manual de transformação mesmo. Surpreendente. E é fundamental, né, colocar isso em contexto. Para muitos leitores, claro, os escritos da Ellen White são vistos como princípios inspirados, que ajudam a entender melhor a Bíblia, fortalecem a fé, mas, assim, nunca substituindo os textos bíblicos. Isso é importante. E a fonte que a gente está explorando aqui sugere que essas ideias podem servir para qualquer pessoa, né? Não importa a afiliação religiosa. Exato. E a nossa conversa hoje é justamente para tentar entender essa perspectiva diferente que a fonte traz, focando nesses insights de transformação que ela destaca na obra. Ok, então, vamos desdobrar um pouco essa ideia. A fonte propõe uma releitura do termo testemunho, né? Sugere que na análise dela não é bem crítica ao julgamento, mas algo tipo um feedback construtivo. Ou análise de padrões. É isso. Exatamente. Essa abordagem, segundo a fonte, transforma o conceito numa ferramenta quase diagnóstica. O foco muda, vai para a identificação de padrões, sabe? De comportamento, de pensamento e as causas por trás disso. Um processo bem parecido com o que a gente vê hoje em consultoria, em coaching. A fonte interpreta que a White buscava dar uma orientação baseada em princípios, sim, mas ajustada a cada caso. Por exemplo, em vez de só apontar o erro, a análise da fonte indica que ela incentivava a buscar o porquê, a raiz da ação. Nossa, que leitura interessante, né? E a fonte vai até além. Descreve uma metodologia quase científica para a mudança que ela identifica na obra. Fala em diagnóstico preciso, prescrição personalizada e acompanhamento estratégico. Parece muito moderno, muito estruturado para a época. É verdade. E essa estrutura, né, como a fonte interpreta, antecipa muito o conceito atual de gestão de mudanças. No diagnóstico preciso, por exemplo, a fonte diz que a White não olhava só o problema isolado. Olhava o sistema todo, o ambiente, as influências, as conexões. Quase uma análise sistêmica, assim, antes do tempo. Só depois vinha a prescrição, com soluções bem específicas, graduais, e o acompanhamento, claro, para garantir que a mudança durasse. Identificar padrões que a gente nem percebe, assumir responsabilidade, até dinâmicas de relacionamento bem complexas. Sim, e detalha pontos como a escuta empática, que a fonte interpreta não só como ouvir as palavras, mas perceber emoções, necessidades não ditas, e a resolução de conflitos de um jeito que constrói, não que destrói, sabe? Usando a comunicação. A fonte menciona até conceitos que hoje a gente chama de liderança servidora e estratégias de gestão de mudanças em organizações. É uma perspectiva e tanto. Mas, trazendo para hoje, qual a relevância prática que essa fonte enxerga nisso tudo? O contexto mudou tanto, né? A fonte argumenta que a relevância é enorme, porque princípios de comunicação clara, de construir confiança com integridade, com transparência, e de uma liderança que realmente inspira transformação, isso não tem época, né? É atemporal. A análise sugere que essas ideias podem ser aplicadas hoje diretamente, seja na gestão de equipes, para superar crises pessoais, organizacionais, ou até para criar culturas mais saudáveis no trabalho, por exemplo. A fonte até usa uma expressão interessante. Diz que a obra oferece um diagnóstico organizacional avant la lettre. Como assim? Quer dizer, uma forma de análise organizacional antes mesmo do termo existir formalmente, sabe? Identificando sinais de saúde ou de problema nas instituições da época. Entendi. Então, para quem a fonte recomendaria dar uma olhada nessas ideias hoje? Consultores, líderes, pessoal de RH, coaches? Olha, a fonte sugere que basicamente qualquer pessoa que trabalhe com desenvolvimento humano ou organizacional pode achar algo útil ali. Pensa na aplicação prática da análise de padrões comportamentais que a obra incentiva, segundo a fonte. Parar para refletir. Quais hábitos, quais rotinas minhas levam a quais resultados, positivos ou negativos, na vida, no trabalho? É um exercício muito poderoso de autoconsciência, né? E a fonte até menciona
que existem estudos de caso documentados pela própria Waite sobre transformações em líderes, resolução de conflitos, mostrando o impacto prático já naquela época. Essa leitura mais gerencial, digamos assim, da obra é sem dúvida intrigante. E a fonte que a gente analisou comenta como essa interpretação conversa com a visão mais tradicional, a religiosa, dos escritos dela. Sim! A fonte toca nesse ponto logo no início, ao contextualizar. Ela posiciona essa leitura como uma camada a mais de compreensão, sabe? Não uma que exclui a visão espiritual. Argumenta que os princípios de vida, de relacionamento que são explorados ali, teriam sim uma base ética e espiritual, mas que a aplicabilidade prática deles iria além do contexto só religioso, focando na melhoria humana e organizacional de um jeito mais amplo. Entendido. Então, o que a gente pode levar dessa análise toda? Talvez a questão não seja só querer crescer ou ajudar os outros a crescer. Mas sim, como a fonte nos faz pensar, né? A disposição para investigar ferramentas, insights, talvez onde a gente não esperava encontrar. E ter a disciplina para aplicar métodos práticos que podem, de fato, catalisar essa transformação real. Fica aí a reflexão. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil, que tenha despertado o interesse em explorar essas diferentes perspectivas sobre Testemunhos Selectos Volume 1. E para mais explorações como esta, a gente convida a ouvir outras análises aqui no podcast Ellen Talks. Nós estamos disponíveis no Spotify, no YouTube, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e também no Castbox. Siga o nosso conteúdo, curta, avalia lá com as estrelinhas, comente o que achou e compartilhe com amigos, colegas, quem você acha que pode se interessar. Essa interação de vocês ajuda muito a gente a continuar. Até a próxima!